Olá, lindeza, tudo bem? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. É sempre um prazer enorme contribuir de alguma maneira. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre questão dissertativa, mais especificamente sobre as questões dissertativas ou questões discursivas que foram solicitadas no último concurso da Prefeitura da cidade de São Paulo, ou seja, o concurso para PEIF. Decidi trazer essas duas questões para vocês já darem uma olhadinha, entenderem um pouco melhor, justamente porque foi autorizado e nós já temos aí uma banca para o concurso de PEI. Não sabemos como será, mas o último concurso de PEI nós também tivemos questões discursivas. Então, bom é que já comecemos a retomar os estudos e pensar um pouquinho sobre o que é que nós precisamos melhorar, como é que nós podemos escrever as nossas questões de modo que abarque todas as informações necessárias que são solicitadas e que atenda também ao propósito da estrutura do texto, que é, no caso, uma questão ali dissertativa. Digo isso porque, em um texto, a gente precisa sempre pensar com muito carinho nele como um todo. Então, para isso, ele sempre terá um começo, um meio e depois um fim. E cada parte a gente precisa ter um cuidado correto para escrever. Porque quando a gente inicia a leitura de um texto, a gente consegue perceber ali a introdução, o meio do texto, ou seja, o desenvolvimento dele, e a conclusão. Então, se a gente termina de ler uma conclusão e fica com aquela sensação de eita, mas eu achei que ia aparecer mais alguma coisa, significa que você não leu uma conclusão. Porque o tom do parágrafo de conclusão, ele já te mostra, olha, estamos entrando na reta final desse texto. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a primeira questão. Vou compartilhar a tela aqui. E antes de eu compartilhar, deixa eu só relembrar. Nesse concurso que teve como banca a FGV, nós tivemos uma questão discursiva e um estudo de caso. Mas a gente vai ver um pouquinho que, para escrever o texto, como eu já falei, primeiro a gente vai pensar na estrutura. E outra coisa importante também que eu quis trazer aqui para vocês é o seguinte: as questões, elas têm nelas questões específicas, né? Então a gente tem lá, eu vou mostrar já para você, mas tem o enunciado da questão e logo abaixo tem primeira pergunta, dizendo que você tem que fazer segunda, dizendo que você tem que fazer terceira. E é interessante porque pode ocorrer em alguns casos de você, lá no dia da prova, simplesmente querer responder pergunta por pergunta. E se você fizer isso, você não terá um texto, porque você não vai ter aquele cuidado de ir encadeando e de ir costurando as suas ideias, tá? Então, não é simplesmente responder. Claro, você responde cada pergunta lá na sua parte de rascunho e depois, numa segunda leitura, você vai costurando esse texto. Mas vamos começar. Vou compartilhar aqui com você a tela. Então, essa é a primeira questão, tá certo? Prova discursiva. Veja. Vou ler aqui para você. Deixa eu aumentar um pouquinho, para caso você não esteja enxergando. Aqui. Bom, acho que está dando, né? Opa, foi agora. Deixa eu descer aqui também. Questão 1. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. Sua dimensão estrutural explica-se pelo fato de comportamentos individuais e processos institucionais derivarem de uma sociedade em que o racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição. Entender que o racismo é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. Por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna
ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Por isso, a mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Esse é um trecho retirado ou adaptado do livro do Silvio de Almeida, um livro pequenininho, você deve, acredito, conhecer, Racismo Estrutural. As unidades de rede direta e também parceira receberam essa coleção, aliás, recebemos uma coleção maravilhosa de livros, para que possamos ali sempre engajar o nosso conhecimento e tirar as nossas dúvidas. Bem, a partir desse trecho do livro Racismo Estrutural, então veja, aqui a gente já tem o Silvio de Almeida dizendo o que é o racismo e como ele acontece, certo? Então vamos dar uma analisada nesses 3 pontos que são solicitados. Na verdade, não são nem perguntas, são mais o que você precisa fazer, né? Comandas. Então, com base no trecho, responda aos itens a seguir. Perceba, lindeza, aqui já está falando com base no trecho. Então, a questão ela já vem para te auxiliar, não é para você pegar de textos, de leituras que você fez. Não, é com base no texto. Isso já ajuda muito. Primeiro, identifique os aspectos que caracterizam a natureza estrutural do racismo, segundo o autor citado. Então, você nem precisa partir para as próximas, você já volta aqui no texto e encontra qual que são os aspectos que caracterizam. E aí ele diz logo aqui em cima, ó, o racismo é uma decorrência da prática estrutural social, das relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Então, nesse caso, ele diz mais aqui embaixo, ó, entender que o racismo é estrutural. Pronto, você já captou ali os aspectos que caracterizam a natureza do racismo. Por que existe o racismo? Depois, 2. Apresente 2 modificações incluídas a partir de 2003 na legislação referente às diretrizes da educação nacional brasileira, a fim de valorizar identidades socio-raciais historicamente marginalizadas e contribuir para a adoção de práticas antirracistas nas instituições de ensino. Então, olha, aqui no texto a gente não tem essa informação, certo? Então, nesse caso, realmente a gente precisa contar com o nosso estudo lá da parte de legislação, quando nós estudamos, teoricamente, a Lei 10.639 de 2003, olha aqui, ó, incluídas a partir de 2003. E depois, a Lei 11.000, e aí falhou a memória aqui, 11.000 e alguma coisa, que vem para complementar a Lei 10.639, tá? E do que é que essas leis abordam, o que é que elas trazem, né? A Lei 10.639 de 2003, ela vem para obrigar, não é uma possibilidade, é obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. E logo mais adiante, com a outra lei 11.000 e alguma coisa que eu realmente me esqueci agora, você me perdoe, mas dê um Google aí rapidinho, você vai descobrir. É porque o documento fala errado, 11.645, se não me falha a memória, mas realmente eu esqueci. Fala sobre a obrigatoriedade do estudo da história e cultura indígena também, tá? Então, essas são 2 modificações importantíssimas que foram incluídas a partir de 2003. Depois, na terceira, descreva sucintamente uma proposta de atividade que aborde a temática do racismo
indicando a que ano se refere e quais são os seus objetivos de aprendizagem. Então, aqui, uma atividade que aborde racismo. Então, como que você pode trabalhar esse tema racismo com a sua turma? Qual turma você precisa dizer? E depois, quais são os objetivos de aprendizagem? Quando a gente fala de objetivos de aprendizagem, a gente lembra lá do currículo paulista, que tem os objetivos, com base na BNCC, mas não significa necessariamente que você tem que lembrar exatamente aquele objetivo, mas que você traga uma concepção do que você já leu lá no currículo, tá? Feito isso agora, eu vou mostrar para você como que você poderia escrever esse texto. Então, vamos supor que você foi respondendo cada ponto. Respondeu um. Então, aqui, ó. Respondeu um. Vou diminuir agora. Depois respondeu 2. E aí depois respondeu 3. E aí a gente tem que juntar, entrelaçar as ideias para formar um único texto, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte, ó. Vou aumentar um pouquinho para, de repente, se você não está vendo. Assim. Primeiro, então, os aspectos que caracterizam o racismo. O racismo está enraizado na estrutura social, perpassando os aspectos políticos, econômicos, jurídicos e familiares, não sendo algo individual. Portanto, seu combate precisa acontecer de maneira consciente e coletiva. Pronto. Não é simplesmente você voltar no texto e pegar exatamente o que o autor colocou. Você vai parafrasear, vai colocar com as suas palavras, tá bom? Então, aqui o que você já tem, o início do seu texto, que é uma introdução, porque o tema é racismo. Racismo sendo trabalhado dentro da escola. Então, primeiro, rapidamente, a gente diz o que é isso, foi o que foi feito aqui nesse primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, as modificações. Para que esta luta possa ser real e eficaz, modificações na legislação, como a Lei 13.639 de 2003, vêm ao encontro da necessidade de dar voz e reconhecimento à história e cultura afro-brasileira, e a Lei 11.645 de 2008, olha aqui, eu sabia que lembrava mais ou menos, a obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-brasileira e africana, possibilitando que seja deixado para trás o estereótipo do escravo sem intelecto e classe dominada. Dessa forma, a instituição escolar terá condições de combater este mal. Antes de eu continuar, deixa eu só fazer uma correção, porque mais acima, antes na nossa conversa, eu falei afro-brasileira e indígena. Gente, é porque tá na minha cabeça também, e aí eu troquei aí, vocês me desculpem, mas é africana, até porque nós estamos falando do racismo, certo? Então, voltando aqui, quais são as modificações? Modificações são essas, a primeira lei em 2003, e depois, em 2008, trazendo aqui a alteração com também cultura e história africana, tá? E o terceiro ponto era para apresentar uma atividade. Então, vamos ver qual foi a atividade. A despeito de uma abordagem escolar, um projeto pedagógico pode ser desenvolvido com o terceiro ano, objetivando evidenciar escritores da literatura, profissionais de diversas áreas, bem como rodas de conversa e dramatizações para conscientização e reconhecimento do negro na sociedade. Então, sobre a atividade, veja, ela vem justamente ao encontro do que foi solicitado ou do que é colocado nas duas leis que nós vimos no parágrafo anterior. E veja, a atividade objetivando evidenciar, ela vai totalmente ao encontro das leis mencionadas aqui anteriormente. Por quê? Porque o professor em sala de aula, desculpa, ele vai evidenciar o quê? Escritores da literatura negra, profissionais negros em diversas áreas, deixando muito de lado aquele estereótipo, né, de que
negros ocupam lugares específicos. E também ali, rodas de conversa, dramatizações, enfim, a conscientização dessas crianças. E por fim, a gente tem aqui, ó, esse trechinho do que seria. Dessa maneira, a escola estará cumprindo com a sua função, que é proporcionar um ensino integral, atendendo à diversidade e respeitando as diferenças. Esse trechinho é para responder a algum ponto que foi solicitado mais acima? Não. Então, percebam que aqui eu coloquei, vou até diminuir um pouquinho, para você conseguir ver no todo. Eu coloquei assim, com espaço entre os parágrafos, mas é só para a gente conversar sobre ele e você entender. Então, ó, nosso texto começa aqui. Então, agora eu vou juntar e mostrar para você. Aqui. Prontinho. Vou aumentar um pouquinho para você conseguir enxergar melhor. E vou te mostrar. Ó, lembra que no início do texto, do vídeo, desculpa, eu falei para você que o texto, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão? Então, agora eu vou te mostrar. A nossa introdução é isso daqui, certo? Porque é onde a gente introduz o assunto, o tema que será discutido. O desenvolvimento é falar como que pretende ser feito, enfim, as informações que foram solicitadas. Então, eu vou colocar aqui. O desenvolvimento, ele é sempre maior, tá? Vou colocar aqui de verde. Brasileiros nós somos, né? E depois, aqui no finalzinho, o que seria esse trecho? Dessa maneira, nada mais do que a nossa conclusão, porque a gente não pode esquecer. Todo texto, ele precisa ter uma conclusão. Se você não faz isso, você causa um problema na estrutura do seu texto, tá? Então, vou diminuir para você conseguir ver o todo. Olha, esse é o nosso texto. Na prova, era solicitado 20 linhas no máximo. Essa questão, ela deu exatamente 20 linhas lá na folhinha da prova, certo? Agora, deixa eu te mostrar. Como é que eu sei que esse texto, ele está costurado? Ele tem as suas ideias encadeadas, entrelaçadas, e, portanto, ele tem coesão e coerência. Vamos lá. A coesão, a gente, para ter no nosso texto uma coesão, a gente precisa lançar mão de algumas palavrinhas que são muito poderosas, que são as conjunções, tá? Conjunções a gente aprende na escola lá por volta do oitavo, a partir do oitavo ano, mais ou menos. Na verdade, antes, mas com mais empenho e profundidade, se não me falha a memória, a partir do oitavo ano. Então, nós vamos fazer uma breve leitura agora, e eu vou te mostrando como é que a gente vai ligando as informações de um parágrafo ao outro, tá? Então, veja. Desculpa. O racismo está enraizado na estrutura social, perpassando os aspectos políticos, econômicos, jurídicos e familiares, não sendo algo individual. Portanto, seu combate precisa acontecer de maneira consciente e coletiva. Então, aqui, ó, combate. Para que essa luta, que luta? É a mesma coisa que combate. Então, você tem uma ligação de ideias, certo? Na verdade, você tem uma continuidade de ideias. Para que essa luta possa ser real e eficaz, modificações na legislação, como a lei e tal, venham ao encontro da necessidade de dar voz e reconhecimento, na verdade, que a gente poderia até trocar por obrigatoriedade, porque é isso que a lei diz. A história e cultura afro-brasileira e a Lei 11.645 de 2008, a obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-brasileira e africana, possibilitando que seja deixado para trás o estereótipo do escravo sem intelecto e classe dominada. Dessa forma, aqui a gente pode colocar até uma vírgula, a instituição escolar terá condições de combater este mal. Qual mal? O racismo, que a gente apresenta aqui em cima. A despeito de uma abordagem escolar, um projeto pedagógico, ó, aqui é importante porque devem falar, Lila, mas tá, qual que é a ligação? Então, a gente tem aqui, ó, a instituição escolar terá condições de combater este mal. Estamos falando da instituição escolar. Então, a despeito de uma abordagem escolar, um projeto pedagógico pode ser desenvolvido com o terceiro ano, objetivando, olha o objetivo aqui,
evidenciar escritores da literatura, profissionais de diversas áreas, bem como rodas de conversa e dramatizações para conscientização e reconhecimento do negro na sociedade. E a gente ruma para a conclusão. Como é que eu sei que é uma conclusão? Porque sempre vai começar por uma conjunção ou por uma expressão conclusiva. Dessa maneira, portanto, por conseguinte, a escola estará cumprindo com a sua função, que é proporcionar um ensino integral, atendendo à diversidade e respeitando as diferenças. Então, percebeu? Você teve um texto com começo, meio e fim, e muito mais que atendeu ao que foi solicitado aqui, ó. Nesses três pontinhos aqui que eu estou mostrando para você agora. Tá vendo? Simples e fácil, como sentar e ler um bom livro. Bom, Pro, me diga aqui nos comentários, você chegou a prestar esse concurso? Escreveu a sua dissertativa? Como que você foi? E caso não, como é que você escreveria? Foi tranquilo para você entender a minha explicação? Eu espero te encontrar no próximo vídeo, no qual eu trarei a questão número 2, que trata sobre registros, a segunda pergunta solicitada no concurso. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, agora é a hora, e ativa o sininho para que você possa ser notificado de todos os vídeos que sairão por aqui, inclusive o próximo. E uma outra coisinha, falando sobre racismo estrutural e Silvio de Almeida, já deixo um convite aqui para que você vá lá conhecer o Clube de Estudos. Por lá, agora no mês de novembro, nós teremos aulas sobre esse livro Racismo Estrutural. Para que você, se ainda não leu, eu espero que tenha lido, é um livro que vale muito a pena e é importante para a nossa história e para o nosso convívio em sociedade, mas se ainda não leu e tem interesse de entender um pouco melhor, te convido a ir lá assistir as aulas no Clube de Estudos. Vou deixar o link aqui nos comentários para você. Um beijo, Pro. Até mais. Tchau!